Hum, hum, uhum,
Olá, olá, boa noite. Tudo bem, gente? A gente inicia já, tá? Só um instantinho. Vocês estão vendo minha tela? Tá apresentando? Sim, Deixa eu ver. Pronto. Daqui a 3 minutos a gente começa, tá? Quanto tempo, né, gente? Só o professor Isaac estava dando as aulas para vocês. Estou de volta. Estarei de volta aí até o final do semestre, que é isso que a gente vai conversar hoje também, tá? Essa aula é bem importante. A gente vai retomar algumas coisas. Boa noite. Tem uma pessoa com a mão levantada, Adão Machado. Adão. É, Oi, Adão, você quer falar algo? Foi sem querer. Foi sem querer. E aí, gente, como é que vocês estão tão calados? Só temos 14 participantes. Estamos aí no cansaço da reta final, final de semestre, hein? Vai dar certo. Então, gente, vamos iniciar. Acho que já está gravando. Qualquer dúvida, vocês podem ligar o microfone, pode colocar aí no chat, tá certo? Como eu falei, estou de volta, né? O professor Isaac, ele deu a maioria das aulas até agora, mas a partir de agora a gente vai entrar num conteúdo um pouco mais prático, né? A gente já começou com gamificação, e a partir de agora a gente entra num conteúdo um pouquinho mais prático, um pouco mais aplicado, e aí eu queria, primeiro, antes da gente começar, oi, Osvaldo, boa noite. Eu queria relembrar com vocês o que é que nós aprendemos até aqui, né? Foi muito conteúdo. Oi, Andressa, boa noite. Foi muito conteúdo, realmente, foi, assim, eu espero que vocês estejam gostando do curso até aqui, né? Um curso de extensão, como eu sempre falo, quem está aqui é porque realmente quer aprender,
é porque realmente está comprometido. Quem está sobrevivendo até esse momento, né, depois de alguns meses. Mas eu queria que a gente retomasse o sentido desse curso, tá? Eu queria que a gente retomasse o caminho que nós temos feito até aqui, certo? Então, primeiro, a gente começou lá na unidade 1, falando sobre a psicologia da motivação. Então, nós vimos algumas teorias da motivação, justamente em relação a, a tudo aquilo que vocês viram que mexe com o ser humano, né? Mexe com a forma como o ser humano se comporta, como o ser humano pensa, tá? A partir daí, a gente teve uma aula sobre a identificação do perfil dos alunos, que não é aquilo que a gente acha, que não tem aquelas teorias que a gente já vem trazendo, né, de outros cursos ou de outras vivências, tá? Que a gente precisa, a forma como a gente identifica o perfil dos alunos tem que estar ligada junto ao que as teorias da motivação. Né? Assim, a gente não pode simplesmente excluir as duas coisas, tá? Então, o perfil dos alunos perpassa muito pelas teorias da motivação. E uma vez que a gente entendeu isso, a gente foi ver lembra que a gente teve até aquela aula sobre o comportamento dos alunos, se ele está dizendo que ele não está motivado, o que significa essa. Opa, alguém me derrubou. Gente, voltei. Deixa eu. Porque eu estou aqui no e-mail do curso. Deixa eu compartilhar aqui de novo minha tela. Só um instante. Pronto. Oi, Francisco, boa noite. Ela. Pronto. Então, gente, voltei. Então, vamos lá. Então, a gente viu a questão das teorias, como identificar o perfil dos alunos a partir delas, e como, a partir do que a gente conheceu das teorias da motivação, como que a gente cria estratégias para ir mitigar essas barreiras que acontecem, né, durante o curso, certo? Durante uma capacitação, etc. E aí, uma vez que a gente entendeu toda essa base teórica de como fazer isso, aí sim a gente começa a aplicar de forma mais eficaz. É por isso que a gente começou a estudar na unidade 2 as técnicas de engajamento. Então, agora, com essa base teórica que vocês tiveram das teorias da motivação, vocês conseguem aplicar a gamificação no ensino. Uma gamificação, não porque é um joguinho, porque é legal, mas uma gamificação muito bem fundamentada, muito bem planejada nos seus aspectos, não só no operacional, como o professor Isaac até já mostrou para vocês, tá? Mas como também na parte da teoria em si. Uma das grandes preocupações que a gente tem no curso é não deixar que a teoria ela fique muito abstrata, mas que vocês entendam que entender a psique humana, entender a forma como nós reagimos, como nós pensamos, nos comportamos e sentimos, né, desses três caminhos, eles são muito importantes para o engajamento do aluno. E engajamento é uma palavra-chave no ensino à distância. E o tutor, ele é também a chave. Lembrando que tutor, aqui no nosso curso, ele é algo mais abrangente, né? Porque depende das realidades, a gente sabe que a gente tem a mediação pedagógica agora, que o tutor faz papel mais administrativo, e isso numa cadeia mais instituições de ensino superior, mas quando a gente vai para o campo, para o LinkedIn, e até para os outros campos mesmo de trabalho, a gente sabe que tutor é uma palavra que tem vários significados, né? Que tem vários estilos de trabalho. Então, tentando abranger de forma holística esse tutor,
né, que a gente tem esse curso, tá? Que é um dos motivos desse curso. Então, aqui a gente está tentando capacitar vocês como tutores, né, que tenham qualidade na forma do engajamento, tá? E tutores, óbvio, para o ensino online, certo? Isso é muito importante. Não que vocês não possam aplicar no ensino presencial, tá? Algumas coisas são aplicáveis, mas o nosso foco é ensino à distância, tá? Então, a gente aprendeu a questão da gamificação e na última aula, que o professor Isaac deu de forma assíncrona, teve uma aula síncrona, né, de personalização, que é a personalização da experiência de aprendizagem. Então, a gente foi desde a teoria macro, tá, o que sustenta, para agora a gente está afunilando para como aplicá-la, certo? E aí, lembra, a base da gamificação, a base da personalização da experiência de aprendizagem, ela tem o seu fundamento nas teorias da motivação, certo? É com o embasamento das teorias da motivação que a gente consegue fazer uma gamificação bem planejada, uma personalização da experiência bem planejada, para, no final, o engajamento dos alunos, tá? Então, lembra que o grande objetivo aqui dessa disciplina, especificamente, é essa. É como engajar o aluno, lembrando que engajamento é muito importante para o EAD, né? Como engajar o aluno com base teórica, com uma boa base, e não nos achismos, e não só baseado em experiências isoladas, mas sim com base em evidências, certo? Então, hoje, especificamente, gente, nós estamos aqui, ó, no uso de multimídias e recursos interativos. Então, eu sei como fazer uma gamificação. O professor Isaac explicou para vocês como personalizar a experiência de aprendizagem, quais são os prós e os contras, né, dessa personalização. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de multimídias e recursos interativos, certo? Ok? Tudo entendido até aqui, gente? Dê um joinha aí se vocês entenderam. Se vocês estão aí. Tudo bem? Show? Beleza, gente. Eu queria, antes de passar, né, eu queria entender com vocês, assim, de forma geral, vocês estão gostando do curso? Quem está aqui, né? Nós temos 21 alunos presentes. Eu queria entender, gente, assim, se vocês estão gostando, se vocês leram os materiais de personalização da aprendizagem, vocês viram ter um material muito rico, muita coisa a ser lida sobre isso. Professora, Oi? eu estou fazendo curso também no IFCE de gestão educacional, que abriu após. E aí Aham. eu sinto uma diferença da metodologia do curso de uma forma. Assim, eu faço os dois ao mesmo tempo e eu vejo uma diferença tão gritante. E, assim, particularmente, eu gosto muito mais do nosso, do curso de extensão, porque eu sinto que a gente está mais próximo. É como se as aulas tivessem uma ligação e a gente tem aula sempre. O de lá a gente já não tem tantas aulas. E assim, eu queria parabenizar. Eu estava até revendo as aulas agora de personalização, e aí eu vi como o nosso conteúdo é rico. Claro que são conteúdos diferentes, mas eu queria dar parabéns. Eu acho que o curso está muito bem organizado. Coisa boa, Thaís. Fico muito feliz, viu? Vou reproduzir também o professor Isaac aí. Muito feliz mesmo, gente. Esse é o objetivo, assim, que a gente realmente saia aprendendo e conseguindo aplicar no nosso dia a dia. E aí, até queria ouvir de vocês também, gente, assim, se vocês estão conseguindo aplicar até aqui, né? Assim, vocês já conseguiram aplicar algum dos tópicos que a gente conversou? Ou não, ainda está muito abstrato, a gente precisa de mais aplicações práticas no dia a dia de vocês especificamente? Alguém pode falar sobre isso? Alice, eu não sei se você levantou a mão agora, eu já estava com a mão levantada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Larissa. Isso, Oh, eu levantei agora. Também mais para passar um feedback, né? Também estou gostando bastante do curso. Não tem nem como explicar a metodologia que vocês utilizam, porque de fato agrega muito no nosso aprendizado. Eu sou estudante de
pedagogia e Sim. recém-formada em administração. Atualmente, né, eu trabalho na área de implantação, então eu fico ali com o cliente, passando o treinamento e acompanhando. Eu consigo, mesmo assim, sendo áreas distintas, eu consigo estar implementando, né, e adaptando para utilizar algumas coisas que eu aprendo aqui no curso, né, de extensão que é passado. Então, para mim está sendo um aprendizado e tanto onde eu vou poder estar aplicando, né, tanto na especialização referente à área de administração, né, que eu pretendo atuar, né, enfim, para mim está sendo uma experiência muito rica. Coisa boa, gente. Muito bom mesmo. Muito obrigada, viu, Alice? Muito obrigada, Lucas, também, você colocou aqui. Fico realmente muito feliz, muito feliz. Queria dizer que a gente está na nossa reta final, né? Está acabando, pelo menos para esse semestre que nós estamos, tá? Então, só para falar para vocês já se programarem, nossa última aula vai ser no dia, deixa eu só ver aqui, vai ser no dia 12 de agosto, certo? A próxima semana, do dia 17 de agosto até o dia 23, vai ser só para quem não fez atividade, refazer, quem quiser refazer, quem quiser, digamos assim, tem alguma atividade que vocês perderam, tá? Não teremos mais muitas atividades a partir de agora, tá? Na unidade 2, nós finalizamos com gamificação, mas nós teremos uma última atividade para a unidade 3, certo? Então, repetindo, nosso curso, as aulas síncronas terminam dia 12, mas nós teremos uma semana de recuperação ainda, tá certo? Que aí, quem quiser solicitar uma tutoria com o professor Isaac ou comigo, a gente pode marcar uma agenda, tá? Fora desse horário também, para tirar alguma dúvida, fazer alguma recuperação, tá certo? E aí a gente pode ir conversando, peço para os tutores falarem com vocês. E aí também, gente, falando, né, nós tivemos uma alteração na nossa equipe, que agora quem está com a gente é a Nívia, tá? Antigamente era o Cássio, agora é a Nívia, certo? É ela que vai responder os e-mails de vocês, falar com vocês no WhatsApp, ela e a Cássia, que é a design instrucional do curso, tá bom? Então, só para vocês entenderem que a gente teve uma pequena alteração aí no nosso time que está acompanhando ali vocês nos bastidores, certo? Então, como eu falei, né, nós acabaremos dia 12, então nós temos ainda essa aula de hoje e mais uma unidade para falar, que é a unidade 3, ferramentas interativas, certo? Ela vai ser, desculpa, ela vai ser realmente mais prática, só para mostrar para vocês as principais ferramentas, certo? Claro, assim, desde quando o curso foi concebido até agora, é muito dinâmico, a gente muda muito, tá? Então, assim, a gente colocou aqui ferramentas de quizzes e enquetes, mas hoje em dia tem muito mais como a IA, certo? Então, a gente ainda vai falar sobre quizzes e enquetes, plataformas de colaboração, um pouquinho da utilização da IA, tá bom? Quais são algumas utilizações rápidas, inclusive eu vou tentar mostrar uma para vocês também, que toca também no assunto da aula de hoje, e uma coisa que a gente vai ter, se eu não me engano, 2 aulas, é o de integrando redes sociais na educação. Como uma dessas ferramentas interativas, como é que a gente pode usar as redes sociais na educação e também a IA, certo? Aqui vai ser eu e o professor Isaac, vai ser mais uma discussão, então preparem-se, estudem sobre isso, vai ser a nossa última aula aí, para a gente falar sobre essa questão de integrar redes sociais na educação, tá certo? Edivaldo, você levantou a mão? Sim, ô Larissa, boa noite. Boa noite. Eu mandei uma dúvida aí que eu tinha, na semana passada, registrado minha presença, aliás, registrado, não, tentado registrar, Uhum. mesmo com a listagem aberta, eu não conseguia abrir a listagem para me fazer registrar minha presença. Mudei para o celular, não consegui, voltei de novo para o notebook, não consegui, só para registrar isso, tá bom?
Certo, pronto. Nívia, não sei se você está aqui, mas acho que sim, senão ela vai ver a gravação. Por favor, anota o nome do Edivaldo para falar com ele e entender o que foi que aconteceu, tá certo? Em relação a por que ele não conseguiu, se precisa reabrir lá, para que ele possa fazer a presença dele, tá bom? Então, é isso, gente. Então, vamos passar que a gente tem bastante coisa para conversar hoje. A nossa aula vai terminar um pouquinho mais tarde, tá certo? Para a gente abranger logo tudo, tá bom? Oi, Rodrigo. Desde o início, se você começou no curso grande, vai demorar ainda, tá? Eu falei desse semestre especificamente. Esse semestre termina dia 12, assim, as nossas aulas síncronas, digamos assim, mas o curso ainda perdura. Então, aqueles que estão no curso, que fazem parte do curso maior, ainda vai durar mais, tá, Rodrigo? Exatamente o dia que termina, não me lembro, mas ainda vai durar ainda os outros semestres, tá certo? Para quem está no curso maior. Quem se inscreveu apenas nesse especificamente, não. Termina dia 12. Então, vamos lá, gente. Os objetivos da nossa aula de hoje, existem muitos tipos de objetos educacionais interativos, tá? Existem muitos recursos multimídia, recursos educacionais digitais, mas eu quero focar especificamente no que a gente consegue controlar. Eu acredito que dentro do nosso público, do nosso curso, nem todos conseguem fazer um recurso educacional digital, é necessário programação, etc. Mas o que eu quero mostrar para vocês são coisas simples do dia a dia que a gente consegue fazer. Aí você me pergunta, né? Mas, Larissa, como assim? Porque se eu estou num curso e eu sou tutor, teoricamente, o material já está pronto, correto? Então, os vídeos, os e-books, os slides, as animações, os infográficos, está tudo pronto lá. O que eu tenho que fazer é monitorar, o que eu tenho que fazer é ajudar o aluno, é isso. Mas partindo do pressuposto de que você é um tutor ativo e que você é um tutor que quer personalizar a experiência dos seus alunos, né? E aí a gente tem aquela personalização, nem sempre a gente consegue fazer aquela personalização extremamente individual, então eu vou pegar aqui o Edivaldo, vou fazer um curso para ele. Não tenho como fazer isso, lembra? O professor Isaac falou, o custo disso é muito alto, o tempo, o custo, especificamente, né, de fazer, custo de dinheiro de fazer. Então, e a gente não consegue. Então, quando a gente vai fazer uma base de alunos, em que a gente pega os nossos alunos e categoriza eles ali mais ou menos pelos perfis que a gente conseguiu identificar, como é que a gente personaliza esse ensino dele? Então, um outro motivo de eu dar essa aula aqui para vocês, principal global, além desses objetivos educacionais que estão na tela, é o seguinte: nem sempre o conteúdo do curso que a gente pega é um conteúdo de qualidade. Ou se ele não é de qualidade, ele é muito intrincado, ele não foi feito tão bem, ou ele não foi feito para aquele curso específico. Eu não estou falando de conteúdo técnico, tá certo? Eu não estou falando disso, eu estou falando de didática. Então, às vezes, a didática, a forma como é falada, a forma como é escrito, a forma como o vídeo está apresentado para o aluno, ele não foi bem projetado, ou ele tem deficiências em relação ao público, tá? Então, é por isso que eu acredito, né? Não acredito, desculpa, mas é por isso que é importante que o tutor, ele saiba personalizar, ou ele tenha um ferramental mínimo, tá? Não precisa ser um designer gráfico, um designer de animações, um design web, não é isso, tá? Mas é que ele tenha duas coisas. A primeira é que ele saiba fazer uma boa curadoria dos materiais que ele vai pegar para personalizar o ensino daquele aluno, daquele grupo de alunos, certo? Ou então, é importante que ele mesmo, quando ele quiser fazer, ele tenha bons fundamentos. Nós não vamos ser exaustivos. Como fazer um vídeo educacional massa?
com cada detalhe, câmera tal e microfone. Não é isso, tá? Não é isso que a gente vai conversar hoje. Mas é como fazer da melhor forma possível, tá certo? Aplicando os princípios baseados em evidências científicas. Então, vocês vão ver lá na bibliografia, lá no final, o tanto de livro e artigo científico que a gente pegou para poder fazer essa aula. Para vocês terem uma ideia, para fazer essa aula, tem um texto ali de 34, 40 páginas, resumido para essa aula de hoje. Eu não tenho como disponibilizar esse texto, né? A gente precisa fazer um e-bookzinho, colocar num estilo mais didático. Eu quero disponibilizar isso depois para vocês, porque também é uma leitura muito extensa, né? Eu não estou pedindo para que vocês, não é obrigado que vocês leiam 40 páginas. O que importa é a aula de hoje, tá certo? Mas para quem quiser se aprofundar depois, tá? Mas é para que vocês entendam que para extrair o que vocês vão ver hoje, foi realmente bastante trabalhoso, para que vocês tenham as melhores evidências científicas mais novas em relação a isso. Algumas a gente conseguiu mais novas, outras meio que pararam no tempo, mas é esse fundamento que eu quero falar com vocês hoje, tá? Então, em relação aos vídeos educacionais, selecionar, utilizar e avaliar, tá? Em relação às animações, simulações, infográficos e mapas, a mesma coisa, tá? Eu quero que vocês saiam daqui, lembrem-se disso. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo o que é um bom vídeo, o que é uma boa animação, o que é um bom infográfico e quando utilizar. Porque não adianta de nada eu ter, sei lá, eu vou chutar, tá certo? Eu tenho uma disciplina de matemática e preciso ensinar os alunos a, sei lá, multiplicar. Qual é a melhor forma de ensinar isso para eles? Será que é numa videoaula? Será que é numa animação, numa simulação? Será que é no infográfico ou no mapa? Qual é o melhor deles que eu posso selecionar? Ou eu fazendo, ou eu selecionando da internet. Então, é essa reflexão que eu quero que vocês saiam hoje. Certo? Então, vamos lá. Vídeos educacionais. Fundamento teórico, né? A eficácia dos vídeos educacionais depende do design instrucional, que favorece a aprendizagem multimídia e não uso de tecnologias em si. Adendo, certo? Por que está o nome design instrucional aqui? Porque no âmago, o trabalho do design instrucional, para quem não sabe ou quem não conhece a área, é justamente saber fazer essa curadoria boa desses conteúdos, tá? É saber qual é o melhor fluxo, qual é a melhor jornada do aluno dentro desse vídeo, certo? Então, eu não quero que vocês se apeguem a design instrucional. Eu quero que vocês entendam que não importa, a grande questão do vídeo em si não é o uso da tecnologia em si, mas é o propósito dele, certo? Então, o vídeo não substitui a aprendizagem, ele facilita a compreensão dos conteúdos que seriam difíceis de aprender por meio de texto, tá? O que determina a eficácia a eficácia é o design do vídeo, não é a presença da câmera ou do professor. O que eu quero dizer com isso? Duas coisas. Primeiro, não adianta a gente ter um doutor, um doutor, PhD, etc., dando uma aula num vídeo. Primeiro, não é só porque é um vídeo que as pessoas vão aprender. Segundo, não necessariamente aquele professor ele tem a didática correta para aquele público específico. Certo? Então, o que determina se o vídeo vai ter sucesso ou não é somente a presença da câmera ou do professor, mas é o objetivo daquele vídeo e a forma como aquele vídeo é feito, tá? Lembra que a tecnologia, ela é o veículo. Então, o vídeo, ele não é bom em si. Tem muitos professores, quando a gente vai trabalhar no ensino EAD, eu já trabalhei na produção de materiais educacionais. O que os professores fazem? Um montão de vídeo. Um monte de vídeo. Porque a gente ainda tem muita cabeça da aula expositiva apenas. E a aula expositiva num vídeo. Certo? Então, assim, é isso que eu quero que vocês comecem a compreender, que vídeo
não é sinônimo de aula expositiva. O vídeo ele tem que ter um objetivo, certo? Ele tem que ter um objetivo muito claro e ele é um meio, ele é um veículo. E esse veículo ele precisa ser utilizado da melhor maneira possível. E a aula expositiva é a melhor maneira possível? Nem sempre, certo? Então, quando os vídeos realmente melhoram a aprendizagem? O que as evidências, o que os artigos e os livros falam? Vídeos são mais eficazes para ensinar processos dinâmicos do que reproduzir aulas expositivas. Então, gente, me diga uma coisa, qual é o proveito? Eu não estou dizendo que é zero, mas pensem assim, qual é o proveito em que eu tenho um professor de física ensinando física, falando como eu estou aqui agora, só falando para vocês e mostrando os slides, do que eu aproveitar esse momento de vídeo para mostrar um experimento de física. Entendem o que eu quero dizer? Ficou claro o que eu quis dizer? Eu preciso aproveitar aquele vídeo, eu preciso aproveitar melhor aquele instrumento, tá? A presença física do professor na tela não melhora consistentemente a aprendizagem. Então, o fato de ter uma pessoa falando com você, isso não necessariamente melhora a aprendizagem, tá? A forma como você aproveita aquele vídeo é que realmente aproveita da melhor forma possível, demonstra algumas coisas para o aluno, tá? Porque o vídeo é movimento. Qual é a diferença de um professor falando, só falando, e de um e-book? Certo? Assim, acaba que não tem tanto proveito assim, certo? Um e-book só de palavras, só várias palavras jogadas ao vento, certo? Não estou dizendo que o vídeo expositivo ele seja 0%, tá? Então, cuidado com os extremos, não é nem ao céu, nem ao inferno. Mas tem melhores formas de aproveitar os vídeos educacionais, tá? Implicações para o tutor. Priorize vídeos para explicar aquilo que depende de movimento, demonstrações, modelagens, procedimentos, experimentos, tá? Então, evite produzir vídeos apenas para transmitir informações que um texto claro já comunica bem. E o melhor é que o texto, ele ainda é mais ativo, porque eu não estou recebendo passivamente. O texto, pelo menos, eu tenho que ler aquilo ali, certo? Então, só ter esse cuidado, tá? Quando a gente for utilizar um vídeo, qual é o propósito que eu estou utilizando aquele vídeo? Por exemplo, eu estou comunicando informação só falando, eu estou colocando, por isso que no YouTube vocês veem muito, o pessoal está falando e aí tem uma animaçãozinha que entra, uma coisinha ali, um nome em destaque, tá? Então, tudo isso já melhora a forma como você utiliza esse instrumento chamado vídeo, certo? Então, como desenhar vídeos eficazes, tá? Então, o que a literatura fala? Sobre coerência, eliminar informações irrelevantes, sinalização, destacar visualmente os elementos mais importantes, contiguidade, apresentar explicações próximas às imagens correspondentes. Então, isso aqui eu vou passar mais, tá, gente? Como eu falei para vocês, vocês podem ler com mais calma depois, mas eu quero que vocês entendam e reflitam sobre quando utilizar vídeos, ok? Segmentação, dividir conteúdos complexos em pequenas partes, isso aqui eu quero falar um pouco, tá? Então, uma coisa que acontece muito no EAD, pelo menos acontecia hoje em dia, nem tanto, é vídeos longos demais, tá? Então, assim, o problema é o vídeo longo? Não, o problema não é o vídeo longo, o problema é carga cognitiva, o problema é o tanto de informações que você coloca num vídeo de 40 minutos. Uma coisa é um vídeo de 40 minutos demonstrando algo, um tutorial, um passo a passo, etc. Outra coisa é 40 minutos de uma pessoa falando, certo? Então, assim, é tentar segmentar o máximo possível as informações para não sobrecarregar a carga cognitiva dos alunos, certo? E a modalidade.
utilizar a narração integrada a imagens, evitando o excesso de texto na tela. Então, por exemplo, às vezes tem é o professor e os slides, e aí os slides estão lá cheios, aí fica o professor bem pequenininho aqui no canto da tela, e os slides grandão, e um montão de texto. Na verdade, você está só sobrecarregando a carga cognitiva daquele aluno, a memória de trabalho dele, que no final, muito dificilmente aquilo vai realmente representar em uma aprendizagem real, certo? E aí, como eu falei, a chave é a carga cognitiva. Todo mundo sabe o que é carga cognitiva? Alguém tem alguma dificuldade sobre esse termo? É estranho para alguém? E aí, gente, está tudo bem? Todos vocês entendem o que é carga cognitiva? Certo, Carolina, tudo bem? Se vocês não, se tiver algum termo que vocês não estão familiarizados, me para, Larissa, não entendi, volta, tá certo? Então, lembra que a carga cognitiva, ela está associada à memória de trabalho, certo? Você não pode sobrecarregar, a gente tem uma memória de trabalho limitada que a gente consegue. Então, quando a gente enche a nossa caixinha da memória de trabalho, a gente sobrecarrega a nossa carga cognitiva, tá? O que a base científica fala? A gente não pode, como eu falei, né? Desculpa. A gente não pode sobrecarregar a nossa carga cognitiva, ou seja, vídeos psicodélicos cheios de coisas e animações também, como eu falei, nem ao céu nem ao inferno, né? Muitas coisas dentro daquele vídeo, tá? Muita informação, não só informação técnica específica do vídeo, mas informação na tela, tá? Então, usar um fundo mais neutro, por exemplo, isso ajuda. A cor da sua camisa mais neutra também ajuda, tá? Então, esses pequenos detalhes. Prefira vídeos curtos, claros, visualmente organizados, focados num único objetivo de aprendizagem, tá? Então, até os vídeos, por exemplo, eu tenho um aluno que está com problema deixa eu ver aqui, sobre mitocôndrias. Tem um aluno que não está entendendo mitocôndrias. Aí eu achei um vídeo massa no YouTube. Um vídeo super legal que ensina muito sobre mitocôndrias. Tá. Aí você para e pensa. Esse vídeo é curto, claro, visualmente organizado e focado num único objetivo de aprendizagem? Por quê? Porque não adianta de nada você achar o vídeo massa, mas para o seu aluno ser muita informação. Ou uma informação que não está adequada ao nível dele. Tá? Então, é importante que quando você for fazer essa curadoria do que você for compartilhar com seus alunos, você como tutor, tentando melhorar a aprendizagem dele, facilitando a aprendizagem dele, que você tenha bons critérios, certo? Na escolha desses vídeos. Então, isso aqui é como utilizar vídeos durante a tutoria, tá? Então, antes do vídeo, apresentar o objetivo, ativar os conhecimentos prévios. Durante o vídeo, estimular pausas para reflexão e anotações. Após o vídeo, promover atividades de aprendizagem. Então, isso é quando você está ali mediando, né? Por exemplo, você tem o vídeo está no ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então, o que você pode fazer para aproveitar o melhoramento do aluno naquele curso? Na unidade, sei lá, no capítulo 2 do curso tem um vídeo. Como é que eu faço para melhorar isso? Né, esse aproveitamento dele naquele vídeo específico. Primeiro, você pode conversar com ele. Fulaninho, no próximo capítulo vai ser sobre determinada coisa. O que você já conhece sobre isso? Então, você ativa os conhecimentos prévios dele, tá? Antes de dar o vídeo para ele, certo? E aí, depois, durante o vídeo, se você puder, você pode estimular as pausas, tá? Então, beleza, vamos parar aqui um pouquinho. E aí, o que você entendeu até aqui? Existe
há muito tempo, né, na verdade, os vídeos, as telas interativas, que a gente pode falar um pouquinho mais deles na unidade 3. O que são as telas interativas? Elas o H5P, alguém já ouviu falar aqui de H5P? Tem o Canva, tem o Articulate e esses outros. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem o próprio, acho que o Geniali também tem essa função. O que é isso? Ele pausa o vídeo para que você faça um quiz bem rápido. Então, você está aqui assistindo, né, o seu vídeo e tal, e aí, pá, ele para, e aí você tem que responder alguma coisa. Isso faz com que, justamente, você dê uma pausa e vê ali, dentro daquele objetivo educacional, o que você já aprendeu. E aí, isso melhora muito o aprendizado, tá? E após o vídeo, promover uma atividade de aprendizagem ativa. Isso é o básico, né, do que a gente precisa, mas é dessa forma que a gente aproveita melhor os vídeos e dá uma tutoria mais caprichada, certo? Gente, tá tudo bem até aqui? Vocês estão muito calados, gente. O que está acontecendo? Não fiquem tão calados. Tá tudo bem? Show, Júlio. Boa, Carolina. Professora, Oi? Oi, Antônio. tá tudo bem. Professora, hoje em dia, os alunos têm uma grande dificuldade de manter a concentração nesse conteúdo tradicional, né? A gente tenta diversificar a aula e eles até pedem, bota vídeo, bota apresentação, é como se estivesse fugindo desse tradicional, sabe? E puxando só Sim, para essa realidade. Aí, às vezes eu fico assim, até preocupado, né? Pessoal, estão só querendo assistir vídeo, não quer mais nem assistir aula, como é que pode? Ah, deles mesmos ficam pedindo, né? Eu vendo assim a sua explicação a orientação de diversificar, não ficar só naquela realidade para tentar interagir, que eles mesmos até pedindo, sabe? Eu fico sim, assim, tentando dar o equilíbrio para mim não ficar só no vídeo e eles pedindo um vídeo, entendeu? sim, sim. Mas, Anthony, além deles pedirem um vídeo, que já é diferente da aula tradicional, é como você usa esse vídeo, entende? Então, assim, em vez de eu passar um vídeo grande para eles, Larissa, esse vídeo é muito importante. É um vídeo grande, mas ele é importante. Eu não tenho como reduzir. É fazer pausas. Então, só isso já ajuda. Faz uma pausa, faz uma discussão, bota de novo o vídeo, tá certo? Então, isso é uma boa prática, para a gente aproveitar aquele vídeo da melhor forma possível, certo? E aí, gente, sobre a questão da curadoria, é um pouco do que eu já falei, tá? Então, o vídeo, quando eu for mandar para o aluno, ele tem um objetivo claro, as imagens realmente ajudam a compreender, há apenas informações essenciais sem distração, o conteúdo está organizado em partes curtas e coerentes, a atividade ou reflexão posterior, tá? Então, no final do vídeo, ele ativa aquela coisa, ó, pense nisso. E aí então, se vocês forem perceber, gente, o pessoal do YouTube usa tudo isso aqui. O pessoal do YouTube, os YouTubers, né? O que eles fazem? Nas edições, eles têm várias coisas em destaque, e aí é uma palavrinha que destaca, é um sonzinho que alerta, tá? Você vê que a grande maioria deles, quando eles querem comunicar alguma informação um pouco mais séria, eles têm um fundo bem neutro, tá? Bem alinhado, não está com nada chamativo da pessoa que está falando. O que eles fazem? Eles geralmente, a gente lembra que no YouTube tem aquele que agora você coloca a minutagem, né? Então, ele coloca lá, o próprio YouTube está fazendo isso, né? Ele está dividindo o próprio vídeo em várias partes curtas, certo? Então, tudo isso, cada uma dessas coisas, assim, são realmente, estudos falam que são coisas eficazes a serem feitas. E a gente não pode usar só no YouTube em si, a gente pode usar isso nas nossas experiências de aprendizagem, certo? Conclusão, tá? O mediador,
tá? Ele transforma o vídeo em experiência de aprendizagem com mediação intencional. E sempre estimular a aprendizagem ativa, nada passivo. Mesmo um vídeo com animações e etc., que já melhora bastante a forma como você utiliza o meio, ainda assim você tem que, como eu falei, estimular as pausas, estimular a reflexão, certo? Tá tudo bem aqui até aqui, gente? Alguma dúvida sobre vídeos? Tudo bem? Tudo bem? Professora, tudo Oi, bem? tudo. Professora, igual o Anthony estava falando referente aos vídeos. Recentemente eu não estava participando das aulas. Eu sou professor, eu Aham, sou professor de faculdade e recentemente eu tinha fechado uma parceria aqui na minha cidade com o Senac, que é um curso de 3 meses só, na parte de informática. E o que, que eu fazia? Para não ficar uma coisa tão maçante, eu usava tudo isso que estava embasado no curso. uhum, Gamificação, fazia jogos, fazia Kahoot, fazia vídeos. E uma das coisas que eu percebi é o seguinte, quando eu fazia... Como que teve uma parte que era mais parte teórica e uma parte mais prática, uhum, nas partes que eram mais práticas, o que, que eu fazia? Eu usava vídeos do YouTube que eram vídeos curtos, tipo os vídeos de 10 minutos, 5 minutos, porque sim. aí já embasava tudo que eu dava da aula de uma forma mais rápida do que eu já tinha explicado, os meninos aprendiam mais rápido e eu fazia um trabalho em cima. Eu reunia em grupos e fazia eles fazerem a apresentação. Eu fazia Uhum, desse jeito com eles. Até que o que eu fiz? Eu fiz uma atividade o seguinte, eu fiz eles montarem como se fosse uma apresentação no YouTube, eles montarem tipo um canal no YouTube, mas foi uma apresentação normal, não fizeram vídeo nem nada. sim. A atividade foi bem legal e os meninos gostaram bastante, que era de computador, que era montar 3 tipos de computadores. E eles montaram, a atividade foi bem gostosa de fazer. Uhum. É isso. Você aproveitou da melhor forma possível. Utilizou cada um dos passos que eu comentei aqui. Então, excelente, Lucas. Muito bom mesmo. A gente precisa aproveitar. E assim, gente, lembrem que é uma outra geração. Então, a gente precisa aproveitar da melhor forma possível, porque a rede social, YouTube é rede social também, tá? De forma geral, ela sabe como aproveitar. E existem cientistas por trás trabalhando nisso, certo? Então, vamos pegar aí esses conceitos também, tá? A gente vai agora para animações e simulações, certo? Então, a gente viu a parte dos vídeos, quando utilizar um vídeo, como utilizar um vídeo, tá? Então, agora a gente vai para as animações e simulações. O que dizem as evidências científicas? Animações, animações decorativas não ensinam. A intencionalidade pedagógica é o que diferencia uma animação eficaz de uma distração. Animação, vocês entendem que é uma imagem se movimentando, tá? Uma imagem ali 2D se movimentando, certo? Então, o que a evidência fala, né, é botar uma florzinha aqui rodando, ou então um gatinho aqui na tela, não tem intencionalidade pedagógica. Sem intencionalidade pedagógica, não ensina. A gente tem que ter uma intenção de por que a gente está utilizando aquela animação. Isso, gente, eu estou falando nos slides, eu estou falando no vídeo, tá? Onde aquela animação vai ser utilizada. Ela precisa ter uma intenção pedagógica, porque senão ela vira só uma distração. Ela vira só um enfeite. E tá tudo bem ter enfeites, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de enfeitar. Então tá tudo bem ter enfeites. Os enfeites também têm uma intencionalidade geral, mas não necessariamente pedagógica, certo? É uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente de por que as coisas elas precisam ter intenção. Por que eu estou utilizando aquilo ali, certo? Então, quando utilizar uma animação? Princípio central. Animações são mais indicadas para ensinar processos dinâmicos, pois representam explicitamente mudanças no espaço e no tempo, reduzindo o esforço de visualização mental do estudante.
o que é melhor? Certo? Melhor e pior. Não estou falando certo e errado. Estou falando de melhor e pior. O que é melhor? Eu ensinar uma reação orgânica. Não sei se tem alguém da química aqui ou da farmácia. Eu ensinar a transformação de uma reação orgânica. Sei lá, de um carbono se ligando com o outro. Sei lá, um carbono, uma ligação se ligando com a outra. Através de um vídeo eu falando, gente, um carbono se liga dessa forma, faz uma ligação dupla, assim, assim, assim. Ou eu fazendo uma animação mostrando. O que vocês acham? Gente, tá calado. Animação. Animação. Por que é animação? Alguém sabe dizer? Por que é melhor a animação? Chama mais atenção, prende mais atenção do aluno. Ele acorda mais, não fica aquela coisa tediosa se fosse só falando de teste, eu acho. Isso. Exatamente. É isso que você falou, Lucas, e o que o Júlio falou também aqui. Então, tanto ele chama a atenção, porque, lógico, coisas animadas, de forma geral, chamam mais atenção. Então, uma coisa, Larissa, tá aqui falando com vocês, só falando assim, sem mão, sem nada. Outra coisa é eu estar gesticulando, falando, entendendo. Então, alguma coisa no campo de visão de vocês está se movimentando. Isso chama realmente atenção. E lembra, aprendizagem decorre muitas vezes da atenção. Então, para ter aprendizagem é preciso atenção. Então, sim, a animação, ela traz o gancho da atenção, certo? Então, tem esse primeiro fator. O segundo fator é essa questão da compreensão. Uma coisa é eu falar para vocês, um carbono se liga, uma ligação dupla. Para quem não entende de química orgânica, não significa nada. Não tem como você saber. Mas uma vez que eu faço uma animação e demonstro como aquilo acontece, é bem diferente. Você já compreende melhor, mesmo sem ter tanto conhecimento prévio sobre aquilo, tá? Então, é isso. Quando é que eu utilizo uma animação? Quando eu preciso disso. Quando eu preciso demonstrar algo para os alunos, tá? Um funcionamento, um mecanismo, uma transformação, uma linha do tempo, por exemplo, tá? Algo na história que eu preciso, olha, saiu disso aqui, foi para isso aqui. Então, eu animo e hoje em dia com a IA é maravilhoso, né? Com a IA, nós mesmos, até as IAs gratuitas, nós conseguimos transformar conceitos complexos em algo mais, como o Lucas falou, lúdico, tá? Mais dinâmico. Hoje em dia, eu até chuto falar, né, que não tem mais nem desculpa. Porque tem tanta IA disponível e gratuita que é muito mais simples. É quase assim, boa vontade mesmo de sentar, pegar ali o processo e colocar na IA. Porque com prompts, com linguagem natural, às vezes até escrevendo um pouco errado ali no prompt, ainda assim ele faz. Tá? Então, tanto as animações como as simulações, e aí o que eu quero falar com simulação? É aquilo que você realmente interage. Então, os objetos 3D que você interage, aquele óculos da Meta que você coloca no rosto, e aí você tem uma interação ali como se fosse numa simulação mesmo, né? Você está interagindo com o mundo de realidade virtual, a realidade aumentada, que você mexe ali, então já é uma simulação, certo? Então, dentro da realidade de vocês, o que vocês tutoram e ensinam, o que dá para animar? Cuidado, lembra da carga cognitiva, certo? Quando as animações realmente melhoram a aprendizagem? Ah, legal, Larissa, animação, vou botar animação em tudo agora, tudo vai ser animado. Não é assim, certo? A gente precisa saber exatamente quando utilizar.
Animações apresentam apenas um efeito pequeno e moderado quando comparado às imagens estáticas em termos gerais. Então, ela melhora. Isso não quer dizer que se eu colocar um carbono, uma ligação entre dois elementos químicos aqui, representar, né? E aí eu animar, não quer dizer que a imagem eu não vá aprender com a imagem, posso aprender com a imagem. Mas a animação, ela melhora um pouco aquela aprendizagem, certo? Ela se torna mais compreensível e tem um gancho da atenção. Quando o próprio objetivo é aprender o próprio movimento, velocidade, direção, sequências, as animações tornam-se claramente superiores a figuras estáticas. Então, se eu quero aprender sobre algo que dá movimento, eu ver o movimento acontecendo é totalmente diferente, certo? Quando o conteúdo envolve principalmente estruturas espaciais ou relações estáticas, imagens estáticas costumam produzir elementos equivalentes ou superiores às das animações. O que isso quer dizer? Quando um elemento ele é 2D, puramente 2D, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma pintura, certo? Eu tenho uma pintura. Eu não preciso que para eu ensinar arte, sei lá, deixa eu pensar aqui. É porque não está vindo o nome de ninguém agora. Deu um bug na minha cabeça aqui. Mas eu tenho um artista e eu preciso ensinar a arte daquele artista. Um quadro. O cara pintou um quadro, está lá. Eu não preciso animar o quadro para poder ensinar aquilo para eles. O estilo de pintura dele, qual era o contexto histórico. A animação é um plus, mas eu não preciso dela para ensinar. Então, é isso que quer dizer. Existem evidências de que a animação ela tem um efeito moderado, um efeito superior, e quando ela realmente não faz tanta diferença assim. Então, tem conteúdos que a animação não vai fazer tanta diferença, gente. Tá? Não é animar tudo. Tem que ter na cabeça o que realmente, quando realmente é importante tê-las, certo? Então, quando exigir processos, anime. Quando exigir estruturas, uma imagem estática, ela já resolve o problema, entre aspas, tá? Quais problemas as animações podem causar? Como eu falei, sobrecarga cognitiva, então uma animação mal feita, ou muitas animações, tá? Competição pela atenção. Então, lembrar que a animação, ela tem que ter uma intencionalidade, ela tem que ter um protagonismo. Então, por exemplo, olhem aqui o meu slide. Quero que vocês observem o meu slide agora, do jeito que ele está. Vocês percebem que existem dois blocos? Eu tenho o bloco de texto e eu tenho essa imagem ilustrativa, certo? Se essa imagem ilustrativa ela fosse animada, o ideal é que eu colocasse ela no centro, só ela, por exemplo. Ou um pouquinho de texto e a imagem. Uma vez que ela é estática, eu consigo conciliar ela com mais texto. Então, tudo isso importa, tá? Então, quando for usar animação, tenta não usar muita coisa, não usar tanto texto ao redor, tá? Deixa só a animação. Como produzir boas animações, eu vou passar, tá? Porque, como eu falei, vocês podem ler depois sobre isso. O princípio da segmentação. Dividir animações longas em pequenos trechos, assim como a gente falou no vídeo, tá? Se aplica a mesma coisa, certo? Isso aqui também a literatura fala sobre isso, tá? Então, não adianta fazer uma mega animação de um composto se transformando em outro, se isso vai ser uma animação gigantesca. Lembra da carga cognitiva, tá? Então, é importante que você sempre... Gente, a regra da educação, tá? De forma geral. No EAD, principalmente. Separe em partes. Certo? Sempre separe em partes. Sempre quebre.
faça pequenas quebras, tá? Não adianta também de ter um conteúdo de 40 minutos e quebrar em vários blocos de 5 minutos, também não é assim. Mas é que você faça quebras em cima de tudo que você fizer. Pode ser uma animação, pode ser um vídeo, pode ser um podcast também, tá? Então, tenha isso em mente. O que difere as simulações? Então, é como eu falei para vocês, uma animação é uma imagem que era estática e agora ela em 2D ou em 3D, e que agora ela tem um movimento na tela. Sim, Auri, às vezes no Geniali você consegue criar pequenas animações, tá? Então, por exemplo, quando eu saio de um slide e entro em outro, isso foi uma animação. Certo? Então, animação é isso, né? Eu tenho um movimento. Na simulação, você interage com ela, certo? Tem uma simulação que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se aparece aí. Que é isso aqui, tá? O professor Isaac que fez. Essa é uma simulação que ele fez no ChatGPT, se eu não me engano, tá? E essa simulação, ele faz com que você consiga fazer uma curadoria de designs de animações e simulações. Então, ele fala se aquele conteúdo está adequado, se ele usa muita carga cognitiva do aluno. Então, à medida que eu vou mudando aqui, ó, ele vai me dizendo, ele vai mudando. Então, uma imagem estática, em que eu tenho uma velocidade de apresentação dessa forma, ele vai mudando aqui o funcionamento cognitivo dela, tá? Isso aqui é só para ilustrar para vocês que uma simulação não necessariamente é uma realidade virtual. Às vezes, a simulação, ela é também uma forma que você interage com a tela, certo? Que você simula algo. Voltando. Então, a gente também tem a questão dos laboratórios virtuais. Eu não sei se alguém já trabalhou com isso aqui alguma vez, tá? Mas eu vou até pular um pouco sobre isso, mas a gente, por exemplo, metaverso. Lembra do metaverso? Quem lembra do metaverso? Tá? Então, existe também, era uma simulação, tá? O metaverso. Então, existe toda uma evidência científica se o metaverso ele melhora ou não realmente o engajamento dos alunos, tá? Por exemplo, esses laboratórios virtuais. Não é só metaverso, mas também inclui. Eu vou pular. Papel insubstituível do tutor. Nem animações, nem simulações andam sozinhas. Então, é necessário, mais uma vez, tudo tem que ter objetivo. Eu não quero que vocês saiam, está se repetindo demais. Eu vou continuar me repetindo. Tudo tem que ter objetivo. Tudo tem que ter intencionalidade pedagógica, certo? Então, definir os objetivos, perguntas orientadoras, promover discussões, tá? Não precisa ser discussões metafísicas, mas promover uma discussão em cima daquilo que você apresentou, aquela animação, aquela simulação, certo? Infográficos e mapas mentais. Esse é o nosso último tópico, tá? Por que utilizar infográficos e mapas mentais na tutoria online? Então, quero fazer um mapa mental para o meu aluno sobre, sei lá, Paulo Freire. Ensino de Paulo Freire, eu quero fazer um mapa mental sobre isso. Será? Vamos lá. Na educação à distância, materiais com excesso de texto podem aumentar a carga cognitiva. Então, a gente tem aqueles e-books enormes, né? A gente tem aqueles textões que a pessoa precisa ler de teoria, tá? Só que o problema disso é a carga cognitiva, tá? É o cansaço, é o esforço que você faz em textos muito longos, por exemplo. E aí, o infográfico, o mapa mental, ele vem como essa solução visual para organizar o conhecimento, certo? Então, o grande fator dele é esse, organizar conhecimento de forma visual, certo? O que são os infográficos, tá? Eles são representações visuais de textos, imagens e ícones, tá?
E as aplicações dele na EAD? Como eu falei, resumo de conteúdos, explicações de processos e fluxos, comparação entre conceitos, síntese de dados, revisão antes de avaliações. Então, o bom do infográfico é essa questão da revisão, tá? Da revisão, da explicação. Você consegue ativar, por exemplo, o aluno. Então, por exemplo, realmente o aluno precisa ler o e-book, não tem o que fazer. O que você faz para melhorar? Tá lá o e-book no ambiente virtual, eu sou tutor, não tenho poder para tirar aquele e-book do ar, não tenho poder para fazer nada com ele. O que eu faço? Um mapa mental, um infográfico sobre aquele conteúdo. Uma vez que eu fiz um infográfico sobre aquele conteúdo, eu já faço meio que uma sala de aula invertida, entre muitas aspas, tá? Então, eu já pré-ativo o meu aluno naquele conteúdo. Quando ele for ler, vai ficar muito mais arquitetado na cabeça dele aquela leitura, vai ficar muito mais organizada para ele aquela leitura, certo? Então, é por isso que é importante, né? O infográfico, ele é muito importante na educação à distância, certo? E aí, a gente tem aquilo que é infográfico e a gente tem o que é mapa mental. E aí, dentro de mapa mental, a gente tem mapa mental e mapa conceitual, tá? Mapa mental e mapa conceitual, certo? Organiza informações a partir de uma ideia central. Organiza as informações de uma ideia central. Então, eu tenho uma ideia central e, a partir dela, eu tenho as várias ramificações em cima daquela ideia, tá? Que irradiam das ramificações, favorecem a organização e o pensamento, a criatividade e a memorização, certo? Já os mapas conceituais, a única diferença é que ele tem uma estrutura mais hierárquica. Ele utiliza mais as palavras de ligação, uma coisa que se liga na outra, certo? Aqui, Então, eu tenho um mapa conceitual, que é composto de frases ligadas. Então, eu tenho ali cada uma delas, tá? Fica claro que a eficácia dos recursos digitais depende mais da intencionalidade pedagógica do que da tecnologia. Exatamente, Andréia. O curso, ele pode ter só vídeo e e-book. Mas não importa o vídeo e e-book, importa como aquilo está sendo transmitido. Certo? Se for um vídeo super didático, nas animações da hora certa, em que eu pauso, eu tenho as reflexões, e-books pequenos, com infográficos dentro dele, é o que importa, certo? Então, a tecnologia é o meio, tá? Beleza, como utilizar essas ferramentas numa compreensão fundamental, tá? Então, uma das interpretações equivocadas mais frequentes consiste em considerar infográficos e mapas mentais como materiais destinados apenas à apresentação de conteúdos. A literatura indica exatamente o contrário. Essas ferramentas produzem melhores resultados quando ajudam o estudante a organizar, integrar, reconstruir e comunicar o conhecimento. Então, gente, uma coisa bem importante, tá? O que é muito, muito importante. Você fazer um infográfico para o seu aluno, ou um mapa mental para ele, é massa. Mas ele fazer é melhor ainda, tá? Então, uma coisa eu tenho um texto e eu tenho um infográfico, um mapa mental, um mapa conceitual, que melhora deixa mais simples aquele texto, certo? É um estudo passivo. Então, na aprendizagem, ele tem menor impacto. Lembra, na aprendizagem precisa atenção, tá? E não somente atenção, mas também atividade, certo? Então, uma vez que o aluno, eu tenho um texto simples, beleza, aqui, apresentação, um estudo passivo, um texto. Aí depois eu tenho uma organização, mapa mental, infográfico, etc. Ativa e estrutura as ideias. Show. E aí, o que realmente vai melhorar a aprendizagem dele? A construção. Então, quando eu peço para o aluno fazer um mapa mental, é absolutamente diferente, gente, do que eu dar para ele um mapa mental. Entendem? Então, assim, tem uma publicação que vive aparecendo para mim no Instagram,
Eu não sei se apareceu para vocês aí da galera da pedagogia, que fica aparecendo uma pessoa que ela fez um livro só de mapas mentais da pedagogia, né? São vários. Ela tem um livrão, assim, de todas as teorias da pedagogia para concurso, etc. Maravilhoso. Ela está aqui na organização. Então, quando eu for estudar, por exemplo, Piaget, ou eu for estudar behaviorismo, outras teorias, eu já tenho um mapa mental, ou um infográfico, não sei, que já me dá essa estrutura inicial, né? Então, na minha cabeça, vai ficar mais claro. Mas, se eu não construir o meu próprio mapa mental, tem uma eficácia um pouco menor. Tem uma eficácia menor. Porque eu não fiz o conhecimento ativo, tá? Então, a primeira etapa que a gente precisa fazer, quando a gente for fazer a questão dos infográficos e mapas mentais, ou, enfim, conceitual, é ativar o conhecimento prévio, tá? Então, antes de ensinar um novo tema, o tutor apresenta o assunto e solicita que o estudante elabore um mapa mental com tudo que ele sabe sobre. Então, Lucas, por exemplo, quando você for utilizar os vídeos lá, o que você pode fazer? Primeiro, numa dinâmica, pedir para que eles façam um mapa mental. O que vocês sabem sobre conteúdo tal? Não importa se é certo, se é errado. Façam do jeito que vocês acharem que é o correto. Então, você está estimulando visualmente, e não escrevendo num texto, mas visualmente, o que eles já conhecem sobre aquilo. Certo? Então, isso é legal, tá? Aí, justamente, né, se eu quisesse que vocês fizessem um mapa mental sobre tudo que vocês conhecem sobre gamificação, tá? Como eu falei, não importa que ele é correto, o que importa é que você, nesse caso específico, tá? É que você pegue os conhecimentos prévios dele, tá? E discuta sobre isso. Durante a explicação, infográficos para reduzir a complexidade. Então, lembre no processo. Vou dar um conteúdo sobre... deixa eu ver aqui. Células, tá? Os meninos vão aprender os tipos de célula do corpo. Primeiro, eu posso fazer um mapa mental para que eles me digam o que eles sabem sobre células. Depois, durante o conteúdo, eu posso dar um vídeo e aí lá eu posso apresentar para eles um infográfico para reduzir a complexidade do conteúdo que está naquele vídeo, por exemplo. Então, eu tenho um infográfico sobre os vários tipos de células, suas funções, etc. Onde é que elas estão, em qual parte do corpo, tá? Então, isso seria uma segunda etapa de utilização. Então, por que os infográficos facilitam a compreensão? Como a gente já falou, né? Sintetizam grandes quantidades de informação, evite projetar slides com blocos muito longos de texto, então, utilizar mais esquemas, certo? E aí, tem também como construir o mapa mental junto com os alunos, tá? Então, é interessante, tá? Eu não consegui fazer essa dinâmica com vocês, por causa do tempo, a gente tem poucas aulas, mas seria legal a gente sentar e fazer um mapa mental, todo mundo junto, sobre uma coisa que você conhece. Eu vou colocar essa atividade lá como optativa, tá? Ela não vai entrar notas nem nada, a gente vai dar o feedback, mas não vai entrar como nota. Mas pedir para que vocês façam um mapa mental sobre algo que vocês conhecem ou que vocês gostariam de estudar, tá? Então, um dia eu gostaria de aprender inglês. O que eu sei sobre inglês hoje? E fazer um mapa mental sobre isso, certo? Então, vou passar, tá? Que aqui é uma dinâmica que vocês podem fazer da construção coletiva do mapa, certo? E aí, depois que você deu o conteúdo para os alunos, que você mostrou um infográfico para ele, etc., no final do tema sobre células, você pode fazer um outro só para reorganizar as ideias, tá? Então, eles podem fazer um outro mapa mental de tudo que eles aprenderam. Então, eu estou revisando e, ao mesmo tempo, eu já vou dando feedback para eles
daquele mapa mental que eles fizeram. Olha, você aprendeu isso aqui, mas isso aqui não está muito correto. Então, percebam que mapas mentais, infográficos, simulações, eles podem estar, gente, ó, simulações não, desculpa. Os mapas mentais e infográficos, eles podem estar em todo o processo de aprendizagem daquele aluno, desde o antes até o depois. Tá? E ele é muito bom também para revisões passadas. Não sei se vocês conhecem esse conceito, mas, assim, ele está sendo bastante divulgado e tem base na neurociência, né? Em que, depois de um determinado tempo, vocês estão aprendendo isso aqui, as teorias da motivação, por exemplo. Então, a gente está aqui, vocês aprenderam lá no início do semestre as teorias da motivação. Se hoje eu pedisse para que vocês fizessem um mapa mental sobre a teoria da autodeterminação, o que está ali no mapa mental de vocês? É o que vocês conseguiram reter lá daquele início. Então, fazer essa ativação das memórias, ela é excelente para a aprendizagem. Tá? Então, o mapa mental pode ser para isso. Você pode escrever um texto, mas muito melhor é fazer um mapa mental, certo? E aí a gente pode ter a síntese, né, de todo o conteúdo visto ali de células, como a gente estava falando, tá? Vou passar essa também sobre a questão da mapas como avaliação. Qual a melhor forma de aplicar essas ferramentas? Tá? Isso aqui é meio que o resumo do que eu já falei. Então, infográficos, sintetizar a comunicação, mapas mentais, levantamento de conhecimentos prévios, mapas conceituais, eles já são melhores para organizar e integrar conceitos. Uma coisa que se liga na outra, tá? Então, tem conteúdos que são assim. E aí, a chave, envolver os estudantes na construção. Como eu falei para vocês, não adianta nada a gente fazer as coisas mais lindas, pegar, colocar no notebook LM aí, para quem conhece notebook LM, colocar um montão de coisas lá, e aí ser tudo passivo. O aluno ele não faz nada. Então, é necessário para que a gente utilize da melhor forma possível esses recursos educacionais que a gente conversou hoje, que ele construa, certo? Na aprendizagem ativa. É isso, gente. Então, ao final, a gente tem as nossas referências bibliográficas, tá? E aí já vai estar no slide para vocês ao final da aula. Nívia, pode colocar aí a chamada, certo? Aqui para o pessoal. Ficou alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Uhum. Isso, com certeza, André. Exatamente. Faz toda a diferença ser ativo, tá? E estimular eles a serem ativos o máximo que vocês conseguirem. Como tutores, tá? Como tutores num curso, vocês têm essa liberdade de, assim, né? Quando a instituição dá, e muitas vezes dá, de vocês realmente, ó, deixa eu verificar se ele realmente aprendeu determinada coisa no vídeo, deixa eu ver se esse vídeo realmente foi proveitoso, vou fazer aqui esse mapa mental com ele, tá? Então, pensem, reflitam, tá? Vocês precisam refletir, vocês entenderam quando utilizar cada coisa, agora é refletir como aplicar isso no dia a dia de vocês, tá? Onde é que vocês podem melhorar aí na tutoria de vocês, melhorar, cara, tá tão difícil esse conceito, o professor tá tão intrincado isso aqui, tá? O professor não soube explicar muito bem, deixa eu pegar esse conceito aqui e tentar fazer, certo? Ok, gente? Não esqueçam a chamada, tá? Por favor. A Nívia já colocou aqui no chat, tá bom? Muito obrigada, queridos. Até a próxima aula, tá? Não faltem a próxima aula, por favor. Isso mesmo, Júlio. Isso mesmo. Vou cadastrar agora, depois dessa aula, algumas coisas para vocês, tá certo? Que a gente produziu. A gravação dessa aula provavelmente só vai estar amanhã, provavelmente não só vai estar amanhã, mas eu vou colocar mais alguns conteúdos agora para vocês, tá bom?
no Google Sala de Aula. Tchau, gente. Boa noite. Foi um Tchau, prazer. boa noite, galera. Boa noite, Larissa. Tchau, tchau. Boa noite, galera. Até mais. Tchau, tchau. Lívia pode interromper a gravação, tá?